a Ti nessa noite. Agradecemos, Senhor Deus, pela vida, Pai querido, dos ofertantes, dos dizimistas, Pai. Que o Senhor possa, Senhor meu Deus, abençoar, Pai querido, a vida de cada um nessa noite, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, os celeiros, Pai querido, a dispensa, Senhor Deus, de cada um, Pai. Que ofertaram, Senhor Deus, e dizimaram na sua casa, Pai. Contribuindo, Senhor Deus, para a Tua obra, Pai querido. Assim eu te peço pela sua bênção sobre essas vidas, Senhor. Te peço, Pai querido, que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, a vida do pastor que vai estar trazendo a Tua palavra nessa noite, Pai. Pai, fala conosco, Senhor Deus, através do Teu servo, segundo a Tua vontade, Pai. E não aquilo que queremos ouvir, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu te peço e eu te agradeço. Amém. Desce o microfone aqui de cima. Bem, gente, aproveitar que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Baiana, ajeita o microfone ali para mim, por favor. O som está muito ruim. Não, quero esse aqui mesmo. Ajeitar o som. Por favor. É só regular o som aí. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 4, do versículo 21 ao verso 29. Pode aumentar mais um pouco, Baiano. Marcos capítulo 4, do verso 26, aí tá bom. Maravilha. Do verso 26 ao verso 29. Se tem alguém do seu lado sem a palavra, compartilhe com essa pessoa. Palavra do Senhor nosso Deus, no nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Amém? A irmã já orou, pode sentar. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, o Evangelho de Marcos é um dos evangelhos centrais da Escritura. Provavelmente foi o primeiro a ser escrito, tá? Quando você abre a Bíblia, você abre em Mateus, né? O Novo Testamento você abre em Mateus, mas cronologicamente o de Marcos foi escrito primeiro, tá? Assim como provavelmente Gênesis não foi a primeira escritura, né? Mas talvez o livro de Jó, né? Estudiosos sempre colocam isso aí. Então, uma vez eu estava dando aula no seminário e o aluno ficou extremamente escandalizado porque eu falei que a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica, né? Essa ordem cronológica que a gente tem na Bíblia, ela foi colocada pelos pais da igreja, quando eles fecharam o que se chama Cânon Sagrado das Escrituras, tá? Na época ali da Idade Média da igreja. Então tem alguns livros que foram escritos depois, antes, mas eles estão depois, né? E quando você começa a estudar um pouco ali o Novo Testamento, você entende isso tranquilamente. Então provavelmente Mateus, Lucas, João usaram Marcos como referência quando foram escrever o seu evangelho, os seus evangelhos. Então note que o evangelho de Marcos ele é bem conciso, ele é muito direto, né? Ele não fica contando muita história para dizer o que ele quer dizer, porque quando ele escreve com um objetivo específico de ser conciso mesmo. E a gente aprende muito. Se você nunca leu os evangelhos do Novo Testamento, comece por Marcos, que você vai aprender de uma maneira muito rápida os princípios aí da palavra do Senhor. Aqui nesse texto em particular que eu trouxe para vocês hoje,
nós podemos ver, irmãos, uma parábola onde mostra a história da graça de Deus na alma humana, a graça de Deus agindo na vida das pessoas humanas, nas nossas vidas. E a parábola eram histórias que Jesus contava do cotidiano da época dele para trazer lições espirituais para a vida do povo, certo? Então tem algumas parábolas que às vezes pelo fato de Jesus falar essas parábolas, isso não quer dizer que aquele fato aconteceu daquela maneira específica da história toda que ele está falando, ou que aquilo ali foi realmente uma história real, pode ser uma história fictícia da época, mas que ele usava, irmãos, para dar uma conotação, para trazer um princípio que ele queria aplicar na vida do povo. E aqui o princípio era mostrar como é que a graça de Deus ela age na alma humana. E ele faz ali uma parábola falando da semente, né? Você vai notar que antes dessa parábola da semente tem a parábola da candeia, tem a parábola do semeador, depois vai ter a parábola do grão de mostarda, vai ter a parábola. Ele explica porque que ele falava por parábolas, né? Às vezes era para que as pessoas mais simples entendessem, às vezes era para que algumas pessoas mal intencionadas que estavam no meio deles não entendessem, mas só os discípulos entendessem. Jesus ele era verdadeiramente estratégico naquilo que ele fazia, naquilo que ele falava. E aqui nós podemos ver o operar da graça de Deus na vida dos seres humanos. E Jesus ele fala assim para aqueles ouvintes, e principalmente para aqueles discípulos: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente. A semente aí é a própria palavra. A semente aí é a especificação mais exata do reino de Deus, a palavra. E ele lança a palavra sobre o quê? Sobre a terra. A terra seria os corações humanos, as vidas humanas. A primeira lição que a gente tem aqui, queridos, é que para que o poder e a graça de Deus ela se manifeste nas vidas humanas, é preciso que haja semeadores. Na parábola anterior ele fala assim: o semeador saiu a semear, né? E semeou alguns grãos sobre terras assim, sobre terras muito difíceis, sobre terras que eram produtivas, sobre terras que eram rochosas, e ele está dizendo o que aconteceu nessas terras. Na segunda parábola ele está dizendo, essa que a gente está analisando, ele está dizendo que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente. Esse homem ainda é o semeador. E é preciso que haja semeadores para que a graça de Deus opere nas vidas humanas. Amém? Quem são esses semeadores? Somos nós. É você. Sou eu. Somos todos nós que temos, amados irmãos, a semente do Evangelho em nossas mãos. Nós temos a semente da verdade em nossas mãos. E muitas vezes nós não sabemos usar direito. E às vezes não é nem a questão de saber usar direito, porque a semente ela tem poder em si própria. Mas é o fato de nós verdadeiramente a usarmos, sabemos que somos o semeador. Deus poderia semear essa semente, e muitas vezes Deus até faz por meios naturais dele, mas a maneira mais poderosa que Deus escolheu para que essa semente seja semeada nos corações humanos é através da minha vida e através da sua vida. O semeador saiu a semear. O coração do homem, assim como a terra, ela é incapaz de produzir sementes sozinhas. É muito difícil o homem entender Deus sozinho. É muito difícil o homem entender os mistérios de Deus sozinho. Por isso que existe muita gente entendendo Deus de maneira errada, porque falta semeadores. Falta gente com paciência para ensinar. Falta gente com sangue nos olhos para aprender. Falta gente com determinação para saber, para estar enquadrado naquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo, que o semeador, que é o obreiro, somos nós, né?
Lá ele está falando de obreiros ordenados da igreja, mas se aplica a qualquer cristão que prega a palavra de Deus. Ele deve ser aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. E quem é o cristão que pode manejar bem a palavra da verdade? Qualquer um de nós. Qualquer um de nós que quiser manejar bem a palavra da verdade. Pode ser eu, pode ser você, que determinamos no nosso coração essa missão que que tem tudo a ver com o nosso chamado, de levar a semente, de levar da melhor forma possível, e de honrar a Deus dessa maneira, e de experimentar esse milagre de Deus, que é sementes que provavelmente não poderiam dar nada, produzirem para a glória do Senhor. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é assim. É preciso que alguém are a terra. Tem alguns irmãos aqui que já trabalharam com plantação e sabem. A maioria das sementes, ela não germina, ela não cresce se você não arar a terra. Se você não cuidar da terra. Se você não preparar a terra. Por isso que nós, como semeadores, precisamos arar as terras que estão diante de nós. Quais são as terras que estão diante de você? Às vezes é a sua própria família, às vezes não, geralmente. Começa de casa. Começa de casa. A gente arar as terras existenciais do nosso lar. A gente arar as terras do coração dos nossos filhos. Para que no futuro a gente não venha ter problemas. Para que no futuro a gente não venha querer resolver de uma hora para outra uma coisa que a gente deveria ter preparado durante toda a nossa vida. Arando as terras dos corações que estão diante de nós. Devemos espalhar a boa semente da palavra. Diz que ele saiu a semear, ele não ficou parado, ele saiu a semear, e arando, e trabalhando, e semeando essa boa semente. E é isso que nós precisamos fazer. Mas como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso no momento em que nós colocamos no nosso coração o desejo, a determinação de fazer. E aí vem a compreensão mais exata da fé. Eu coloquei hoje lá no WhatsApp da igreja, tem embaixo, assim, bem pequenininho, não sei quem notou, dizendo assim: fé é atitude. Não adianta você ficar dizendo que tem fé se você não tem atitude. Não adianta você ficar dizendo que tem fé se você não decide. Se você não toma decisões relacionadas à direção dessa fé que você quer ter, o que você diz que tem. O primeiro passo de fé é no Senhor. O primeiro passo de fé é acreditar nele. O primeiro passo de fé é crer nas promessas dele. O primeiro passo de fé é entender quem nós somos, quem Deus é e quem Jesus é. Tomar posições com respeito a isso em nossa vida, para que a nossa vida seja coberta por Deus de maneira real e verdadeira. E aí, diante dessa realidade, essa fé vai crescendo no nosso coração, a ponto que nós nos vemos com essas sementes de fé em nossas mãos, e nós não podemos ficar parados diante disso. Precisamos fazer alguma coisa. Amém, irmãos? Precisamos fazer alguma coisa. A fé verdadeira, ela produz. A fé verdadeira, ela semeia. A fé verdadeira entende que os depositários dessa fé são os verdadeiros semeadores do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É impossível que Deus tenha algum particular do ser humano, do ponto de vista de salvar, de vir habitar na sua vida, de fazer ele uma pessoa regenerada, de fazer ele uma pessoa nascida de novo, nascida do Espírito, e essa pessoa não fazer nada para Deus. É impossível. Porque nós somos semeadores da seara santa do Senhor. Então, a terra precisa ser semeada e nós somos os semeadores. E a pergunta de Deus para os nossos corações nessa noite é: o que você tem feito com a boa semente que o Senhor tem colocado em suas mãos? Todos nós temos sementes. Sementes que Deus tem colocado em nossas mãos. Nós temos sementes para falar através da pregação. Nós temos sementes para viver através da nossa vida. Nós temos sementes para investir através da generosidade. Nós temos sementes em todas as áreas das nossas vidas, meus queridos. O que nós temos feito com as boas sementes?
que o Senhor tem semeado em nossas vidas? É uma pergunta do Espírito Santo de Deus ao nosso espírito nessa noite. Em segundo lugar, nesse texto, nós podemos ver que há muita coisa que ultrapassa a compreensão e o controle de nós, seres humanos, no que diz respeito a semear para o Senhor. Mas isso é de Deus, é o mistério de Deus, e é assim que é o reino de Deus. Veja no versículo 27 que ele diz isso. O homem lançou a semente à terra, aí diz assim, depois dormisse e se levantasse. Aqui tem uma conotação de continuidade, tá? Ele dorme e se levanta, ou seja, os dias vão se passando. Ele dormisse e se levantasse, de noite e de dia, veja só, né? A conotação de os dias se passando, e a semente germinasse e crescesse. A semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Eu gosto demais desse texto aí. Por quê? Porque mostra que esse mistério de Deus ultrapassa a nossa compreensão e o nosso controle. Por quê? Porque Deus quer que a gente entenda que a nossa função é somente semear. Se a gente souber semear bem, se a gente semear da maneira correta, nós precisamos ficar satisfeitos. Esse texto está nos falando que o nosso papel é semear. Fazer crescer é o papel de Deus. Fazer as coisas acontecer é o papel de Deus. Resultados é o papel de Deus, não é o nosso papel. O nosso papel é semear a semente da melhor forma possível, da forma mais dedicada possível, da forma mais crédula possível. Esse é o nosso papel. O papel de Deus é fazer essa coisa acontecer. E Deus faz acontecer. E Deus germina. E Deus produz. E Deus derrama graça. E Deus derrama poder. E de repente, irmãos, passa dia, noite, um dia passa, outro dia passa, dia após dia, e como se a gente não soubesse como explicar isso, a gente vê a semente para a glória e honra do Senhor nosso Deus. E é assim, amados irmãos, o mistério de Deus com respeito ao seu reino acontecendo em nossas vidas. Primeiro a gente ouve a palavra do Senhor, essa palavra nos impacta, essa palavra vai germinando dentro de nós, e aí vai germinando dentro de nós ministério, e aí vai germinando dentro de nós santidade, e aí vai germinando dentro de nós envolvimento com as coisas do Senhor, e aí vai germinando dentro de nós revelações a respeito do que Deus quer de nós, e aí vai germinando dentro de nós direções que Deus nos dá para que a gente se torne mais apto para estar semeando cada vez mais essa palavra, e quando a gente menos percebe, de onde a gente não imaginava, aparece, amados irmãos, a semente, aparece os frutos, aparece o resultado daquela palavra que foi semeada. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? É assim que a obra de Deus acontece. Nós temos o exemplo aqui da Anne, esposa do Baiano, que o Baiano, quando se converteu, queria que a Anne fosse para a igreja com ele, queria que a Anne estivesse do lado dele, mas ela tinha outra religião, ela não entendia ainda muitas coisas de Deus, mas ele perseverou ali, mostrando para ela que o caminho era esse. E aí foi o caso de nós irmos lá também e fazer discipulado com o Baiano. Eu lembro muito bem que nos dias de discipulado, quando a Anne vinha, tinha hora que ela vinha participar com a gente lá na sala da casa dele, daí em vez de dar o discipulado para ele, eu evangelizava. Eu invertia a coisa, porque eu sabia que ela estava precisando mais do que ele. E aí ela foi se interessando, foi ouvindo a palavra de Deus, e aí começou a vir visitar a igreja. E começou a visitar a igreja, começou a ouvir a palavra de Deus, e os irmãos aqui são testemunha de sua entrega para o Senhor. Deus ainda está trabalhando na vida da Anne, mas ela teve experiência real com Deus. Ela entendeu o que é o Evangelho, porque sementes foram semeadas em sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E é assim que Deus faz. As sementes tão pequenas, amados irmãos, elas são semeadas e Deus faz essa coisa acontecer. É nisso que deve estar firmada a nossa fé. Nós não podemos determinar a prosperidade de cada grão da semente. Ele diz que não se sabe como é que essa semente cresce. Você vê que hoje
por mais estudos que se façam, o homem humano, ele lança toda a sua química, toda a sua tecnologia, implantações, seja no que for, né, esperando que tudo aquilo ali fique bom, dê bons frutos, aquela coisa toda, mas tem frutos que não saem bom. Tem plantações que não dão o resultado que eles querem. E eles não sabem dizer por que isso aconteceu. Muito mais no passado. E a semente do Evangelho é assim: nós não podemos determinar a prosperidade dela, mas nós precisamos semear. Amém, irmãos? Você não sabe se o seu filho vai vir para a igreja porque você está evangelizando ele hoje. Mas a semente é viva. A semente é poderosa. A semente é misteriosa. Quem determina não é você. Quem determina é Deus. Você precisa somente semear. Você precisa somente saber qual é a tarefa, a sua função, e não ser negligente com a sua função. O nosso desejo aqui como pastor dessa igreja é terminar todo o projeto que a gente fez aqui de construção, ver a igreja cheia, ver os irmãos congregando aqui com alegria, uma igreja firmada e sentada na palavra de Deus. A gente tem planejado isso e buscado isso há 3 anos, mas eu não posso de maneira nenhuma garantir que isso vai acontecer. A minha fé está firmada no Deus que pode fazer isso acontecer de hoje para amanhã. Mas isso pertence a Ele, é o mistério dEle, é o trabalho dEle, é Ele que faz no tempo que Ele precisa, que Ele determina para fazer. Mas eu preciso continuar crendo de todo o coração que essa semente é viva e é poderosa, e ela vai produzir no tempo certo para a glória de Deus. E aí eu não paro de semear, eu sou sempre o semeador que continua semeando. Tem uma história de um pregador conhecido nosso, muito simples de entender, que tem a ver com isso. Ele disse que um certo pregador na cidade dele, inclusive na minha cidade natal, estava pregando e todos os dias pregando naquele mesmo lugar, e a multidão passando para lá e para cá, e o pessoal não dava ouvidos a ele. Ele ia, levava um banquinho, subia naquele banco e pregava, e a multidão passava para lá e para cá e não dava ouvidos para ele. E alguém se incomodou vendo aquilo ali todos os dias, foi lá nele e disse assim: meu amigo, por favor, posso falar uma coisa para você? Pode. Olha, eu tenho observado aqui já há vários dias que você todo dia está pregando aí, o povo aí passando para lá e para cá, e você pregando. Eles nunca pararam para te ouvir, nunca te deram ouvidos, nunca responderam aí a sua pregação. Meu amigo, por que você está aí ainda pregando desse jeito? Isso não tem futuro não, você está perdendo tempo e tal. Por que você fica fazendo isso aí ainda? Aí o pregador falou assim: eu faço isso porque no dia que eu parar, foi eles que me mudaram, foi eles que me influenciaram. A minha parte eu estou fazendo, e se quer que eles ouçam, quer deixem de ouvir, eu vou continuar fazendo, porque eu sei que Deus me chamou para fazer isso. Eu vou continuar pregando, eu vou continuar semeando, e é essa a determinação que nós precisamos ter. Porque uma hora a semente de Deus faz o milagre acontecer. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Ela não pode, ainda nesse versículo, dizer porque algumas sementes morrem e outras não, porque algumas sementes crescem e outras não. Nós não podemos dizer. Nós não podemos especificar a hora em que a vida começa a se desenvolver e os grãos começam a se desenvolver. Nós não podemos especificar isso. Mas a nossa principal tarefa consiste em semear a palavra. Feito isso, podemos esperar os resultados com fé e paciência. Somente Ele pode determinar o resultado, somente Deus pode determinar o resultado. E se achar conveniente, dará o sucesso. Amém? Agora imagine, as crianças louvaram aqui. A gente esquece da história de Noé. A gente esquece. Noé nos ensina, irmãos, como ser crente de verdade. Porque aquele homem pregou 40 anos, sem ninguém atender a pregação dele. E Deus disse assim para ele, claramente: faça a arca do jeito que eu vou mandar você fazer. E você vai ver lá no texto bíblico em Gênesis que Deus dá as medidas da arca tudo certinho. Deus é detalhista, irmão, naquilo que Deus quer que a gente faça.
Entendeu? Até, a Bíblia diz assim, que até os loucos não errarão no caminho. Tem gente que dá uma de doido, dizendo que não entende as coisas de Deus. As coisas de Deus mais simples para o ser humano entender, todos eles entendem. Agora, atender, aí é outra história. Ser obediente à voz de Deus, aí é outra história. Aquele povo entendia Noé. Quando Noé dizia assim, se arrependam, Deus mandou eu fazer essa arca, porque vai vir uma condenação, vai vir um juízo, e vocês vão ser pegos de surpresa. Então aproveitem a oportunidade de vocês e se arrependam. E eles não se arrependiam. Não, pelo contrário, dizer que Noé estava louco. Como é que pode uma pessoa fazer uma arca desse tamanho aí, certo? Passar tantos anos aí insistindo nisso. Mas Noé estava lá, cumprindo a missão dele, semeando a semente dele. Até que chegou o tempo de Deus fazer acontecer. Chegou o tempo de Deus dar o sucesso da palavra que foi semeada. E quando a gente crê na palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, mas irmão, Deus nunca nos deixa frustrados. Porque a palavra de Deus, ela traz sucesso, ela traz realização para as nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Então nós precisamos crer, no final das contas é isso. Não sabemos dizer como é. Se você vê alguém com fórmulas mágicas para as coisas acontecerem em nome de Deus, desconfie. Isso não existe nas Escrituras. Certo? Isso não existe nas Escrituras. Isso é um atentado contra Deus. Certo? Se eu colocar ali na porta da igreja uma placa bem dizendo assim, ó, culto dos milagres, venha que seu milagre é garantido. Eu garanto para vocês que daqui a um mês essa igreja está cheia. Mas isso é atentar contra Deus. Porque isso não tem a ver com fé. Eu não posso garantir que Deus vai fazer milagre. Se o milagre pertence a Ele, eu não posso garantir. Porque Ele faz quando Ele quer. Porque a fé não pode estar baseada nisso. Isso não é base para a fé. Porque isso são evidências que causam uma certa euforia, mas não mexe com o nosso real sentido de decisões, de atitudes, de vida alicerçada em princípios que dizem respeito ao caráter de Deus, à pessoa de Deus, que dizem respeito à verdade de Deus, e isso nunca vai mudar na nossa vida depois que isso desce para o nosso coração. Aí nós entendemos que o amor a Deus, o serviço a Deus, não é por aquilo que Deus faz por nós, é por aquilo que Ele já fez. Ele nos criou. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é o Deus que nos dá tudo que nós temos, sustenta a nossa vida, sustenta o nosso fôlego, sustenta nossas finanças, sustenta tudo. E a gente não consegue perceber isso. E a gente deve ficar querendo mais de Deus. Quando na verdade o chamado de Deus é para a gente dar, para a gente agradecer por aquilo que Ele é em nossas vidas. Por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, meus queridos e amados irmãos, nós precisamos entender que o reino de Deus, ele diz respeito às nossas posturas de decisão, de fé verdadeira e de assumirmos a nossa função de verdadeiros semeadores do reino de Deus. Terceiro ponto diz respeito à vida que se manifesta gradualmente nas operações da graça de Deus. Está lá no versículo 28. Ele diz assim: a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. A planta precisa passar por vários estágios para atingir a maturidade, mas sempre ela está viva. Isso é o grande segredo, o grande mistério que a gente precisa aprender aqui hoje. Primeiro a espiga, depois o grão cheio na espiga, a semente, a espiga, o grão cheio na espiga. Você vê que ele está falando de um processo. O processo que nós vivemos, o processo que nós passamos na presença do Senhor. Esse processo é diferente dependendo da vida de cada um. Tem gente que abraça esse processo da maneira mais rápida e amadurece de maneira mais rápida, mas tem gente que demora a amadurecer. Às vezes porque não quer mesmo.
Mas se a semente está viva dentro de você, é impossível que você não amadureça. É impossível que você se perca. Porque é uma semente de Deus viva dentro de você. O Espírito Santo está pulsando lá dentro de você. E é por isso, amados irmãos, por essa vida que está dentro de nós, que nós muitas vezes até vacilamos. Muitas vezes até... mas Deus, pela sua graça, nos traz de volta. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui, deixa eu dizer uma coisa para você, aqui a gente aprende uma lição. Você não pode querer que a pessoa que caminha com você faça as mesmas coisas que você faz. Você não pode querer que a pessoa que está sendo discipulada por você, ou que é nova na fé, ou que a semente chegou agora no coração dessa pessoa, tenha a maturidade que você tem. Você precisa somente ajudar essa pessoa, você precisa somente abraçar essa pessoa. Mas entenda que é um processo, esse processo é diferente na vida de cada um. Quem determina esse processo é Deus. Mas nós não podemos olhar para a vida daquela pessoa e dizer que ali não vai dar nada, porque de repente Deus levanta essa pessoa e faz dela um grande servo na sua obra. Faz dela uma pessoa importante, faz dela uma pessoa grandiosa. Isso pode acontecer com pessoas que servem a Deus, com pessoas que não servem a Deus, para cumprir os propósitos de Deus. Deus faz isso, irmãos. Ou você nunca leu as Escrituras dizendo que Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes? É assim que Deus faz. Você lembra, há uns 3 anos atrás, quando alguém dizia assim: qual é a possibilidade de Bolsonaro ser presidente do Brasil? Ia perguntar para os especialistas. Qual é a possibilidade de Bolsonaro ser presidente do Brasil? Todo mundo dizia assim: é zero. É zero. Não tem possibilidade de Bolsonaro ser presidente do Brasil. Olha o que Deus fez. Por amor a essa nação. Para mudar o estado político dessa nação. É que eu não estou falando de partido, de política, não, estou falando de fatos. Por amor e por misericórdia ao povo que tanto sofre. Deus pegou aquilo que nada era para confundir aqueles que eram. Deus é especialista em fazer isso. E Deus é especialista em fazer isso dentro da igreja. Então cuidado quando você olha para uma pessoa e diz: fulano não tem jeito. Não tem jeito para você, mas para Deus tem. Não tem jeito para mentes humanas e carnais, mas para a mente divina tem jeito. Nos planos de Deus já teve jeito. Bendito seja o nome do Senhor. E é essa diferença que nós fazemos como igreja na vida daqueles amados irmãos que chegam diante de nós. Zacarias, capítulo 4, versículo 10 diz: não despreze os pequenos começos. Como é que está a sua caminhada? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu chamado, o seu ministério com Deus? Talvez você esteja reiniciando, talvez você esteja começando apenas, talvez você esteja se reestruturando, talvez você já esteja caminhado bastante, mas acho que ainda está em um pequeno começo. Mas a palavra de Deus é que nós não podemos desprezar isso, porque é isso que é o reino de Deus, é uma semente pequena que cresce para a glória do Senhor. E essa é a nossa fé, e esse é o nosso trabalho, e essa é a nossa caminhada. São José, talvez, foi colocado no coração de muitos como sendo um lugar que não tinha mais jeito, né? Congregação de São José. Mas não existe lugares de Deus que não tem mais jeito, porque o nome de Deus está afiançado, irmão, nesse lugar. Então não adianta pastor ruim, povo ruim, formas ruins, não adianta. Deus vai honrar o seu nome. E se a gente assumir o nosso papel de verdadeiros semeadores, aí é que nós vamos ver esses pequenos começos multiplicar para a glória de Deus. Alguém falou que nós não conseguiríamos construir a cozinha da igreja, nós construímos a cozinha da igreja. Alguém falou que nós não conseguiríamos construir a sala das crianças, nós construímos a sala das crianças. Alguém talvez imagine que nós não vamos conseguir construir esse salão de culto aqui mais apropriado para nós. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. O jeito, a forma, os meios, os recursos, quem vai dar é Deus. Mas a fé já está no nosso coração.
Bendito seja o nome do Senhor. E aí a gente vai semeando. A gente vai semeando de todas as maneiras possíveis. E Deus vai honrando essas sementes de fé que a gente vai semeando. Por último, irmãos, o processo de Deus visa o amadurecimento e a graça faz isso em nós. Versículo 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a seca. Mas aí o produto final, né, do amadurecimento é desse processo de Deus. Nenhuma agricultura pensa em cortar o trigo enquanto ainda está crescendo. É preciso que o processo chegue ao seu fim. No fim, Jesus Cristo será vitorioso em tudo. Você vê que o plano da salvação que está nas Escrituras, ele diz respeito a isso. Em Apocalipse você vai ver muito o texto bíblico falando isso. Há sofrimento, há pecado, há tragédias no mundo, mas no fim, Jesus será glorioso. Jesus será vitorioso. Jesus será glorificado. E a promessa de Jesus é que a igreja também participará dessa glorificação, dessa vitória, desse reino que será sempiterno. E aí, queridos e amados irmãos, nós podemos acreditar de verdade mesmo que a nossa vida, ela é cuidada por Deus. Ela será cuidada por Deus em todos os seus aspectos, até chegar o momento em que nós seremos ceifados dessa terra, ou pelo arrebatamento, ou pelo o fim do tempo de nossos dias aqui nessa terra, nos encontrando com o Senhor, mas nós estaremos preparados. A semente que Deus germinou em nossa vida nos preparou para que a gente fosse um fruto maduro que agora está pronto para ser colhido pelo Senhor. O fim de servir a Deus e viver o Evangelho é esse: que no fim de todas as coisas, eu e você sejamos um fruto maduro, preparado para ser colhido pelo Senhor. Que a gente seja um fruto que não se perca. Deus investe em tantas sementes sendo semeadas na nossa vida, porque Ele não quer que a gente seja um fruto que se perca. Ele quer que nós sejamos um fruto maduro, bom, bonito, para Ele colher. Lembra aquele fruto bem maduro, gostoso que você colhe lá do pé da sua casa? A Lênia tem muito frutos lá na casa dela, né? Eu também tinha, agora não tenho mais. Eu tenho um pé de caju que não está dando fruta, eu tenho que trabalhar em cima daquele pé de caju, né? Eu mudei agora há pouco e tem um pé de caju que está doente, né? Eu tenho que começar a cuidar dele para ele melhorar. Mas eu lembro lá da acerola que eu cuidava, do pé de manga, né? Da outra casa que eu morava, e quando os frutos estavam madurinhos, né? Eu ia lá com aquela alegria colher aquele fruto maduro, bonito, viçoso. O fim último de todo o trabalho de Deus na nossa vida é esse: que no final a gente seja um fruto maduro para ser colhido pelas mãos do Senhor. Mas lembre que tem todo um processo, lembre que tem todo um aprendizado, lembre que esse aprendizado nos leva a glorificar o Senhor aqui nessa terra. Lembre que temos que tomar posições, decisões concretas com respeito a isso, entender, né, esse processo de Deus na nossa vida. E aí eu tenho certeza, amados irmãos, que a nossa vida cada dia vai glorificar mais ao Senhor Jesus. Amém? Seja esse fruto, seja esse fruto. Seja também o semeador. Seja o semeador. Deus chamou para isso, meu querido. As pessoas que vêm nessa igreja aqui com a expectativa de algo sobrenatural de Deus, no sentido imediato, elas saem daqui frustradas. Porque a gente tem tratado as coisas de Deus com tanto pé no chão, precisa, na maioria das vezes, ser diretivo, para não enganar as pessoas, para deixar as pessoas enganadas. Porque eu sei que qualquer momento que uma pessoa põe os pés nessa porta, ela pode ser curada, ela pode receber um milagre,
ela pode receber uma palavra diretiva de Deus, mas eu sei mais ainda, mais profundamente ainda, que o plano de Deus para a vida dessa pessoa que entra por essas portas não é receber, é dar. E como eu desejo que a igreja do São José se torne uma igreja conhecida por dar, que ama mais dar do que receber, que ama mais socorrer do que ser socorrido, que entendeu o propósito do serviço como bons semeadores da semente do Evangelho. E aí, a partir do momento que a gente vai dando, naturalmente a gente vai recebendo. Você vai recebendo mais e mais e mais de Deus. A gente vai percebendo o quanto poderoso é as recompensas, o agir e o cuidar de Deus na nossa vida. Quando a gente põe essa nossa missão de ser semeadores em primeiro lugar. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Vamos louvar a Deus com mais um hino antes de terminar nosso culto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Adore ao Senhor. Bendito seja Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos. Obrigado pela tua palavra, Pai. Aquilo que eu não pude tornar claro em palavras, que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, trabalhar no coração do teu filho e da tua filha. Possa, Deus amado, fazer eles entender, Pai, em nome de Jesus. Alguma palavra que eu falei, ela veio de mim mesmo, que o Senhor também trabalha no coração da tua igreja. Somente aquilo que é de ti, somente aquilo que é a tua verdade, Senhor, permaneça e incomode a mente e o coração dos teus filhos. Nessa noite eu oro pelos nossos visitantes, agradeço ao Senhor pela vida deles, Pai, que o Senhor possa fazê-los, ó Deus amado, encontrar a tua voz neste lugar. Eu oro e abençoo a vida do nosso irmão Pedro. O Senhor conhece ele, o Senhor sabe, ó Deus amado, das suas necessidades. Que nessa noite, Pai, ele possa te ouvir de maneira mais profunda, Senhor, e saia daqui com a tua palavra no seu coração. Eu oro, ó Deus amado, pela tua igreja santa que está nesse lugar, que nós possamos exultar, Senhor, nessa rica oportunidade de podermos te louvar, de poder te cultuar, em nome de Jesus. O Senhor exaltado em nossas vidas, o Senhor seja exaltado para sempre.